Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Está escrito assim. Quem ainda não encontrou, pode acompanhar aqui pelo telão. Vamos ler junto, irmão, coletivamente? Vamos lá. Mas vós sois. Ah, não, tá fraco. Assim vocês não é nada. Fala com voz de guerreiro, voz, não apenas voz de vencedor, mas voz de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Senhor Jesus, tua palavra, ela é fonte, a tua palavra, ela é a água que mata a sede, como já foi cantado aqui nessa noite. A tua palavra, ela é a solução para todos os males. Mas para que essa palavra, que é tudo isso, se cumpra em nossas vidas, nós precisamos que o Espírito Santo traga a revelação aos corações, e que os corações a recebam, Pai, de bom grado, para que ela possa surtir o efeito para o qual ela é pregada, para o qual ela é ministrada. Então nesta noite, ó Pai, libere o Espírito Santo, e que cada um possa abrir o coração para receber o alimento que o Senhor tem reservado para este momento, nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar. Então, nessa série de mensagens que estamos pregando, temos falado sobre o propósito do vaso, fabricação do vaso. Fomos pregados mensagens sobre o vaso. A pastora pregou uma mensagem outro dia no domingo sobre o vaso escolhido, que era Paulo. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para colocar no seu coração. Porque às vezes nós vamos procurar na Bíblia quem era vaso escolhido. E eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus nessa noite, que você é vaso escolhido. 10 recebeu. Você é vaso escolhido. 20. Você é vaso escolhido. 50. Você é vaso escolhido. Amém? Você é vaso escolhido. Podemos procurar na Bíblia, mas precisamos questionar a nós mesmos. Eu sou vaso escolhido? E eu tenho cumprido o propósito para o qual eu fui criado? Primeiro somos vaso. Essa ilustração ela é tão perfeita da Bíblia, que nenhum cientista é capaz de comprovar algo contra ela. Porque para fazer um vaso precisa de terra ou pó, água e fogo, não é isso? Para um vaso ficar prontinho, ele precisa de terra, água, depois de moldado, fogo, porque ele é queimado para aperfeiçoar. 3 matérias-primas. Então vamos ver se somos realmente um vaso. A Bíblia diz que nós somos o que? Pó da? Então está aí a terra. A Bíblia
E foi cantado aqui nessa noite, a palavra de Deus, ela é água viva. E por fim, o símbolo do Espírito Santo é fogo. É aquele que habita dentro de nós. É aquele que nós estamos vivendo a última dispensação aqui na terra, que é a dispensação do Espírito Santo. Então, o projeto de Deus em nós começa com nós sendo pó. E quando nós permitimos que a palavra de Deus, que é a água, provoque essa ligação entre nós e Deus, porque a água faz isso, ela liga no pó. E a palavra de Deus, quando nós tomamos o compromisso, o propósito, a atitude de obedecê-la, de praticá-la, ela é a liga que nos faz ter comunicação com Deus. Quem não ouve a palavra e quem não pratica a palavra, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Quem não pratica a palavra é considerado um homem que construiu uma casa sobre a areia. E vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos, e ela desmorona, porque ela está sobre a areia, ela não tem liga, ela não tem alicerce, não tem fundamento. Mas a palavra de Deus, quando nós tomamos o propósito de obedecê-la e de segui-la, ela se torna uma liga para nos colocar em comunhão com Deus. E quando nós temos essa comunhão com Deus, tão forte isso, aí o Espírito Santo assume o lugar dele, nós começamos a falar língua dos anjos. Nós começamos a sentir algo diferente na nossa vida. Nós começamos a sentir o impacto do Espírito Santo em nós. Irmão, falar com você água aqui. Crente que nunca sentiu a presença do Espírito Santo, ele ainda não descobriu o que é ser crente. Crente que nunca sentiu o toque do Espírito Santo, ele nunca teve uma experiência real com Deus. Porque o Espírito Santo, ele purifica, ele traz o acabamento, faz-se um vaso. Pega lá a terra, pega lá a água, se mistura, e ele está lá aquele vaso cru. Tem que pegar com todo cuidado, porque qualquer coisinha ele quebra. Qualquer coisinha ele estraga. Mas quando ele é queimado, ele é revestido. Quando ele é queimado, ele toma resistência. Aí ele não quebra à toa, ele não trinca à toa, porque ele já está queimado. E o vaso, para ele ser queimado, quem conhece aí de cerâmica, de olaria, sabe disso. Quando você olha algo queimando, isso é tão forte isso. Enquanto aquele produto, aquela matéria que está lá queimando, não toma a mesma cor do fogo, ela não está pronta para ser retirada lá de dentro. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que enquanto eu não for parecido com o Espírito Santo, nós não estamos queimados o suficiente para ser usados na mão de Deus. Está entendendo a introdução da palavra? Isso é só a introdução, vou entrar na palavra já. Mas eu quero que você entenda. Eleitos para cumprir um propósito, eleitos para cumprir o chamado, é o título da mensagem. Mas enquanto não for queimado, enquanto não estiver resistência, o Espírito Santo, ele traz em nossa vida revestimento de poder, para suportar as angústias da vida, as tragédias da vida, os acidentes da vida, e ainda sorrir, e ainda falar: oh Deus, obrigado porque o Senhor preservou a minha vida.
não amaldiçoar, não xingar, né? Eu cheguei no trabalho, depois do acidente, alguém falou para mim assim, mas o senhor está com o semblante alegre? Não teve um acidente? Teve, e o carro? Eu falei, pergunta como é que eu estou primeiro. Não, eu estou feliz, eu estou vivo, é importante. O carro, se Deus me deu um, e deu mesmo, porque eu não tinha condição de comprar, eu ganhei ele de presente, Deus vai enviar outra pessoa, poder dar outra, né, irmão? Na verdade, vai dar outra, eu não vou ficar a pé. Eu prego milagre, eu vivo de milagre. Na verdade, ele tem seguro, viu, irmão? Graças a Deus, estava em dia, falou? Segunda-feira, amanhã, o reboque já vai recolher ele, vai levar ele. Entendeu? Mas eu estou falando isso, irmão, porque quando nós não somos revestidos de poder, qualquer coisinha nos derruba, qualquer coisa. Quando nós não somos queimados, nós quebramos à toa. Qualquer coisinha nós estamos trincados, qualquer coisinha eu não vou na igreja mais, qualquer coisinha eu vou abandonar esse Jesus, qualquer coisinha eu não cumprimento o irmão, qualquer coisinha nós já estamos abandonando e saindo do barco e esquecemos que nós fomos chamados e escolhidos para cumprir um propósito. E enquanto nós não estivermos prontos o suficiente para esse propósito se cumprir na nossa vida, nós somos apenas vaso, um vaso encostado, um vaso que não está sendo útil para nada, um vaso que está lá no canto enchendo de poeira, um vaso que está lá sem ser útil para nada. E o cristão precisa de entender algo: você foi eleito para cumprir um chamado e para cumprir um propósito, e esse propósito na sua vida e na minha vida só será cumprido quando esse vaso assumir a condição de vaso e dentro dele estiver habitando o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz: vós sois morada, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nada para dar, você não tem nada para dar, nós apenas como vaso, nós somos apenas casca, mas o que está dentro de nós pode ter uma palavra amiga, pode ter uma palavra de salvação, pode ter uma palavra de cura, pode ter uma palavra de restauração, porque não é o vaso, mas aquilo que está dentro do vaso. E o versículo que lemos, ele diz que fomos eleitos. Repita comigo assim, mas repita com voz alta. Repita com voz de guerreiro. Repita: eu faço parte de uma geração eleita. Pratico o sacerdócio real. Pertenço a uma nação santa. Fui comprado por Deus para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você entendeu isso? Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele assim: você faz parte. Mas fala, para você falou tão forte, para ele está falando fraquinho, por quê? Grita no ouvido dele para ele entender. Entendeu? Pode gritar, porque aí até o surdo vai ouvir. Fala assim: você faz parte de uma geração eleita. Pratica o sacerdócio real. Pertence a uma nação santa. Você foi adquirido por Deus para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para viver a maravilhosa luz. Este é Jesus Cristo, o seu Senhor. Fomos chamados, irmão. Há um versículo que é muito mencionado no altar, mas ele tem que ser mencionado para nós gravar. João 15.
Não foi vós que me escolhestes. A mim, Jesus falando. Está lá. Mas eu vos escolhi a vós. E não apenas vos escolhi, eu vos nomeei. Com qual propósito? Para que vades e des fruto. E o vosso fruto permaneça. E se o vosso fruto permanecer, está escrito lá, tudo que vós perdides ao Pai, Ele vos concederá. É exatamente o que nós estamos pregando nessa noite. Fomos eleitos. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta falar de vaso se nós não cumprirmos o propósito de vaso. Não adianta pregarmos uma mensagem linda e mostrar Deus moldando o vaso, e mostrar Deus falando o vaso. Não adianta ler Gênesis 1:26 e falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus criou o vaso, e se nós não permitimos que esse vaso cumpra o propósito para o qual Deus o criou. É muito bonito. É muito bonito falar sobre vaso. É lindo pregar sobre vaso. Mas a mensagem desta noite é: eu como vaso, eleito por Deus, estou cumprindo o propósito para o qual fui criado. Não responde para mim. Responde para você. Falar algo, não precisa responder nem para Deus, porque Deus sabe. Deus está vendo. Falar algo com você, irmão. No mundo físico, nós temos obrigações e deveres. Somos cidadãos da terra. No mundo físico, nós somos cidadão da terra. Ah, pastor, eu sou cidadão do céu. Eu também sou. Mas, antes de tudo, eu sou cidadão da terra. Se você paga imposto, se você come, se você bebe, se você vota. Você é cidadão da terra. Às vezes confunde a palavra cidadania, quando fala cidadania no altar, porque... Pode falar? Pode, né? Cidadania, às vezes, virou só política. Mas cidadania não é não. Cidadania são deveres e obrigações de um cidadão. E essa cidadania tem obrigações e deveres de um cidadão para com o Estado e do Estado para com o cidadão. É um enumerado de coisas que é a cidadania. E no mundo físico, às vezes, nós cumprimos um propósito. Cumprimos o propósito com toda a ênfase. O horário de você chegar no trabalho é 7 horas. 10 para 7, você está lá batendo o cartão. Ah, se fosse assim na igreja, hein? Deixa para lá. O carro quebrou para ir para o trabalho, você arruma uma carona, você se vira, você liga para alguém, liga para um amigo. Mas quando é para a igreja, quebrou o carro, pastor. Só quando eu arrumar que eu vou aparecer aí agora. Irmãos, temos obrigações e deveres. E temos que trabalhar mesmo. E a Bíblia... Existe muita coisa que a Bíblia orienta, mas trabalhar, a Bíblia manda. Fala assim, trabalhar, se for possível, dia ou noite, a fim de não ser pesado, seu irmão. Está na Bíblia, irmão. Preguiçoso não gosta de ouvir isso. Mas nós temos obrigações
E temos propósito. No mundo físico, nós cumprimos essas obrigações. E esses deveres. Deixa eu falar algo com você. Você pode ser, não sei se tem médico aqui, o melhor médico. Você pode ser o melhor engenheiro. Você pode ser o melhor motorista. Você pode ser o melhor faxineiro. Você pode ser o melhor professor. Eu sou professor. Você pode ser o melhor pedreiro. Você pode ser o melhor empresário. Você pode ser o melhor patrão. Você pode ser o melhor em tudo, naquela função que você exerce, cumprindo o seu propósito aqui na terra, no mundo físico. Você pode ser formado, você pode ter um diploma, você pode ter pós-graduação, você pode ter doutorado e você pode ter mestrado. Você pode cumprir tudo isso. Mas se você estiver vivendo fora do propósito para o qual Deus te criou, tudo isso que você tem, todos os seus títulos, todos os seus diplomas, todos os seus cumprimentos de horário, todo bom funcionário que você é, vai acabar-se tudo no dia que você for para o cemitério, que você for enterrado lá, a sua história será enterrada com você, e diante de Deus isso não vale exatamente nada. É por isso que eu estou pregando essa palavra nessa noite. Eleitos para o propósito. E vivendo o propósito para o qual eu fui criado. Mas no mundo espiritual, lembra-se de uma coisa, irmão. E a nossa igreja tem essa marca, então a gente pode pregar isso aqui sem medo. Lembre-se de uma coisa. Lemos que nós fomos eleitos para anunciar o quê? A verdade. O vaso, ele só cumpre o propósito para o qual Deus o criou, quando ele tem compromisso de anunciar a verdade, de exalar Jesus Cristo através da sua vida. Às vezes não é só falando. Não. Falar às vezes é o mínimo. Mas as nossas ações e as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso agir, o nosso vestir, a maneira com que nós somos diante do mundo, deve fazer a diferença para que o Espírito Santo de Deus seja resplandecido através de nós. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele assim. Pode perguntar, irmão. Não responde. Só pergunta. Fala assim, você tem vivido? Pergunta alto, irmão. Senão ele vai falar que não escutou. Você tem vivido o propósito para o qual Deus te criou? Vou falar, dar uma experiência a você, irmão. Deixa eu dar um exemplo bíblico para você. O que é viver o propósito? Isso veio à mente agora, eu vou falar. Moisés foi escolhido desde o ventre da mãe. Não vou pregar sobre Moisés, apenas um exemplo do que eu estou falando. Escolhido. E eu falei nessa noite que você é um escolhido e eleito. E Moisés foi. Era para ser morto, não foi? Foi
feito lá algumas situações em que aquele que era para ser morto viveu porque ele era escolhido. O que você está dizendo, pastor? Estou dizendo, se você está vivo até hoje, você é escolhido, senão você tinha morrido no dia que você nasceu. Alguma coisa tinha acontecido com você. Se Deus permitiu que você estivesse vivo até agora, é porque Deus tem algo grande para cumprir em você e através de você. E Moisés estava vivendo a sua vida, casou com a filha de um fazendeiro, que a Bíblia fala do Jetro, sogro de Moisés. E Moisés está lá vivendo a sua vida tranquilo. Entenda o que é ser vaso escolhido. E a Bíblia diz que ele está lá cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. Não estava lá? Cumprindo o propósito do mundo físico, trabalhando. E Deus sempre chama quem está trabalhando, irmão. Porque o cara que é preguiçoso para trabalhar na obra de Deus, ele é preguiçoso e meio. Não mexe com preguiçoso na obra de Deus, não, que você vai morrer de raiva. Principalmente preguiçoso na igreja mata o pastor de raiva. O pastor infarta. E Moisés está lá, cuidando das ovelhas. Mas quem é escolhido não pode viver trabalhando apenas no mundo físico. Não pode apenas ser motorista, professor, enfermeiro, sei lá, engenheiro. Não pode ser só isso. Se você é escolhido, tem algo mais. E Moisés está lá pensando assim, ó, estou tranquilo, cumprindo o meu restante de vida aqui, cuidando das ovelhas do meu sogro, cuido aqui, vou para casa à noite, descanso, amanhã de manhã estou aqui de novo, mexendo com as ovelhas. Aí, lá cuidando das ovelhas, Deus se manifesta a Moisés. Engraçado, irmão, e até relutante, e até importante, e até firme a palavra que eu estou pregando, que Deus não manifestou para ele como pó, porque ali já estava o pó. Deus não manifestou para ele como palavra, porque já era escolhido e ele conhecia a palavra, a proteção de Deus. Mas ele precisava de algo, de fogo. E Deus se manifestou para ele como fogo, na sarça ardente. Porque o fogo do Espírito Santo é assim, ele arde e não consome, apenas purifica. E Deus se manifesta a Moisés exatamente para dizer para Moisés: você é vaso escolhido, eu te protegi até aqui, você está vivendo até aqui. Tem uma palavra que a gente usa muito, é como se Deus estivesse falando com Moisés, falar com você, Moisés. Você até agora está em desvio de função, não é não? Está em desvio de função. Você está vivendo outro propósito. E Deus chama Moisés para uma grande obra, para cumprir o propósito para o qual ele foi criado, porque ele é escolhido. Fala assim, eu sou escolhido. E Deus me convoca para realizar uma grande obra. E a maior obra no serviço e no reino de Deus é proclamar Jesus Cristo, é fazer Jesus conhecido através da minha vida. E Deus manifesta a Moisés. Eu vou resumir a história.
Porque Deus, irmão, Deus é Deus de diálogo. Se você nunca conversou com Deus, faça uma experiência. E Deus, então, se apresenta a Moisés, lá na sarça. E mais na frente, Deus mostra para Moisés o propósito dele como vaso. Você vai resgatar meu povo. Você vai pregar para o meu povo. Você vai ser profeta do meu povo. Você vai libertar meu povo. Aí Moisés fala assim com Deus: eu até vou. E Deus é Deus de diálogo. Mas para mim ir, Deus, eu vou te fazer 3 pedidos. Isso é tão forte, irmão. Primeira coisa, Deus, que eu quero que o Senhor me revela. Qual que é o seu propósito mesmo para a minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? Está lá em Êxodo 22, viu, irmão? Isso é forte demais. E depois, o segundo pedido de Moisés é algo tão ousado, algo tão forte, algo tão maravilhoso que eu vou falar com você, irmão. Eu tenho exatamente 58 anos de crente. Eu ainda não tive coragem de fazer a oração para Deus, essa oração que Moisés fez e esse pedido que Moisés fez. Foi ousado, mas vaso, e Deus queria usá-lo. E Moisés então faz um pedido para Deus: ó Deus, você já manifestou para mim, já me apresentou como fogo, eu já ouvi a sua voz, e eu vou cumprir o propósito para o qual o Senhor me criou, mas me permita uma coisa, Deus, eu quero te ver. Quero te ver. Eu já escutei, já olhei. Né, irmão? Você já conversou sozinho, irmão? Já, né? Quem nunca conversou é doido. Não é doido que conversa sozinho, não. O normal é conversa sozinho. Eu converso sozinho. Sabe, irmão? Gente que não é normal é que não conversa sozinho. Você já viu alguém conversando sozinho, pra você pensar que ele é doido. Não, ele é normal. É verdade, irmão. E Moisés falou com Deus: já ouvi, já manifestou, eu não te vejo, eu não sei quem é o Senhor. Irmão, é ter intimidade demais com o homem lá de cima, né, não, irmão? Falar com Deus: eu quero te ver. Eu não tenho coragem de fazer essa oração para Deus, não. Sabe por quê, irmão? Eu sou tão insignificante, tão pequeno, tão impuro, que Deus, só a sua misericórdia, o Senhor falar comigo já é o suficiente, eu já estou satisfeito demais. O Senhor manifestar na minha vida e eu falar em língua estranha, para mim já é algo maravilhoso demais. Não manifesta para mim te ver, não, para mim não morrer logo. Deixa eu viver esses benefícios que o Senhor tem para a minha vida aqui na terra mais um tempo, porque quem vê Deus morre, eu não quero morrer agora. Mas Moisés queria ver. E Deus, irmão, teve um diálogo com Moisés. Deus falou: Moisés, um homem não pode me ver, não, Moisés. Se você me vê, você me morre. Você morre. Minha glória te mata, Moisés. Tal era a intimidade. E nós, como vaso, irmão, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Você está entendendo isso, igreja? Crente que não tem intimidade com Deus, que não tem relacionamento com Deus, que não tem comunhão com Deus, ele é um crente vulnerável. Qualquer coisinha tira ele do caminho, qualquer pedra de tropeço faz ele desistir. E
Deus então fala com Moisés, mas assim, eu estou te chamando para ir. Você está me fazendo 3 exigências. Essa já é a segunda. Então eu vou deixar você ver só um clarão entre a fenda da rocha. Aí Deus mandou ele se colocar entre a fenda. Fico imaginando o tamanho desse Deus. Está na Bíblia que Deus passou na fenda de costa e ainda Deus cobriu ele com a própria mão. Já pensou o tamanho da mão de Deus, irmão? Se ele te pegar. Se ele te pegar. Ele cobriu com a própria mão para Moisés não ver. Porque senão Moisés morria. E é tão forte que quando Moisés desce lá do monte, depois dessa glória, depois desse diálogo, depois dessa comunhão com Deus, o povo não conseguia olhar para Moisés. Tal era o brilho que Moisés exalava. Ninguém nunca olhou para você e falou que você está brilhando, não? Está diferente, não? Não estou falando daquelas pinturas que você passa, não. Eu brinco mesmo, viu, irmão? Mas é o Espírito Santo, irmão. Nós temos que ter o brilho do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, vós sois luz do mundo. E o crente que não cumpre o propósito dele, ele é uma luz apagada, porque não está ligado na fonte. Está com o interruptor desligado, está em desvio de função. Aí Moisés, porque irmão, Deus nunca te dá algo para fazer e te solta de qualquer jeito para você fazer e quebrar a cara, não. Aí Moisés falou com Deus. Aí Deus falou, vê, você não vê não, então você morre. Eu não quero que você morra agora, eu preciso você libertar o meu povo lá, não é não? Aí Moisés fez o terceiro questionamento. Deus, eu vou. Esse é tão forte, irmão, que é o que nós temos que fazer, irmão. Porque tem hora que dá medo de tanta coisa na vida da gente, não é, irmão? Ou seja, nunca foi chamado para ir num lugar que você não gelou assim, você no mundo físico, que você não gelou dos pés à cabeça. Eu já, irmão. Eu já gelei. Aí Moisés falou assim, Deus, eu vou. Mas sozinho eu não arredo o pé daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Você é vaso, irmão. Eu sou vaso. E nós temos que cumprir um propósito, mas não é sozinho. Nós temos apenas que cumprir o nosso papel de vaso, porque a excelência do vaso está no que está lá dentro. É o Espírito Santo de Deus que vai cumprir na nossa vida como vaso aquilo que tem que ser feito. Manifestar as virtudes daquele que te chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E quais são as virtudes? Quais são as virtudes? É tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. O que é manifestar a glória de Deus através de nós? É você ter poder de Deus suficiente na sua vida, porque você é vaso. Para olhar para os demônios e falar, sai no nome de Jesus, e o demônio se abater. E a Bíblia diz que aquele que é vaso em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer alguma coisa mortífera, não fará dano algum.
Imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você é vaso e eu sou vaso. E será que nós temos cumprido esse propósito como vaso aqui na terra? Porque não é sozinho. Às vezes nós temos medo porque falta comunhão com Deus. Às vezes nós temos medo porque falta relacionamento com Deus. Então aprenda com o vaso escolhido Moisés, que falou: eu vou, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu sou pirracento, Deus, sozinho eu não arredo o pé daqui, mas se o Senhor for comigo, se o Senhor me usar, eu vou desbravar o mundo. É isso. Deixa eu pular aqui as coisas aqui, senão nós não saímos daqui hoje. Se entusiasmar, nós ficamos aqui até meia-noite. Né, irmã? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para manifestar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para exercer o sacerdócio real. O que é isso, pastor? No passado, no antigo, esse sacerdócio era para alguns. Esse sacerdócio que entrava no Santo dos Santos para falar pelo povo, para clamar pelo povo, era apenas o sacerdote. Mas Deus enviou nessa terra o maior presente que o mundo poderia receber, que se chama Jesus Cristo. Estamos aí prestes ao Natal, que celebra o nascimento de Jesus. Ah, pastor, mas não é em dezembro não. Então se você me sabe a data, conta para mim que eu celebro no dia. Mas se você não sabe a data, deixa eu celebrar 25 mesmo, porque eu adoro Natal. Ele nasceu, irmão. Não sei que dia, não sei que hora, mas ele nasceu. Então tem que celebrar algum dia, já que não ficou registrado, então celebra no 25 de dezembro. E daí? Quem quiser celebrar em março, celebra, mas tem que celebrar. É o dia que o mundo recebeu o maior presente. E não é Papai Noel, não, é Papai do céu. Papai Noel tem barba falsa. Papai Noel tem barriga falsa. Mas o nosso Papai do céu é verdadeiro. Ele deu à terra o maior presente. E esse presente que foi dado à terra, ele foi dado para redimir eu e você dos nossos pecados. O maior presente de Deus é esse. Você nunca entendeu a palavra eleito e escolhido se eu não te falar o que eu vou te falar aqui agora. Já falaram aqui, mas você não prestou atenção. Você sabe que os únicos seres que Deus criou e que Deus não desistiu desse ser e deu ele a oportunidade de perdão e de começar de novo, se chama o homem? Sabe por que nós somos eleitos? Porque os anjos
que desobedeceram, os anjos que caíram, não têm direito a perdão, vão ser lançados no fogo do inferno. Os anjos criados por Deus que desobedeceram, os anjos criados por Deus que rebelaram contra Deus, serão lançados no fogo do inferno. Mas eu e você que Deus criou, que Deus moldou, Deus falou, não é esse, eu vou dar ele uma segunda chance. Jesus Cristo veio e morreu na cruz para o meu e no seu lugar, para nos dar direito à segunda chance, para nos dar direito à vida eterna. E agora, para você existir, para você apresentar a Deus, e você ser usado como esse sacerdócio real. A Bíblia diz que não é mais necessário ninguém interceder por você, ninguém pedir por você, porque a Bíblia diz no sentido figurado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e quando o véu do templo se rasgou, o Santo dos Santos se ligou ao átrio, e agora nós podemos falar com Deus face a face, não precisa de ninguém falar por nós, porque Jesus Cristo inaugurou o caminho para o Santo dos Santos, onde nós podemos falar com Deus, onde nós podemos chegar perto de Deus e dizer, Deus, eu sozinho não consigo, eu quero me oferecer como vaso, mas me usa, me queima, me purifica, mas faz de mim um vaso nas tuas mãos. É isso, igreja. Sacerdócio real. Nação santa. Povo que é adquirido, comprado. E Jesus pagou um alto preço, foi cantado aqui nessa noite. Você sabe quanto nós valíamos, irmão? Vou usar uma linguagem do meu pai. Quando tinha alguém que era aquela pessoa que era mau caráter, o pai falava assim, não vale um tostão furado. Meu pai falava isso, não vale um tostão furado. Nós também não valia um tostão furado. E Jesus pagou por nós um alto preço. E foi cantado aqui hoje, eu nunca saberei o preço. Sabe por que você nunca sabe? Porque você nunca vai sofrer o que Jesus sofreu na cruz, que já sofreu por você. Já agoniou por você. Ou você quer levar uma coroa de espinho na cabeça? E não adianta você levar também, não. Jesus levou, você podia levar 3, 4, porque só vale sangue de cordeiro inocente, sem pecado. E nós, como eu já disse, não valemos um tostão furado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje nós temos livre acesso, porque nós somos sacerdotes, nós praticamos o sacerdócio. Eu estou falando quem ora, quem lê a Bíblia, quem conversa com Deus, quem dialoga com Deus, nós praticamos sacerdócio. Mas tem crente que nunca praticou sacerdócio, nem sabe o que é isso. Eu falei, irmão, faz uma experiência de conversar com Deus, ele responde. E hora que você ouvir a dose dele, não sai correndo, não, é ele mesmo. Se for falar assim, eu queria te ver, Deus fala não, senão você morre. Mas conversa com Deus, tenha diálogo com Deus. Ô irmão, orar, para quem vai orar sozinho, conversar, ter um diálogo com Deus sozinho, os primeiros 5 minutos é os minutos mais difíceis que tem. Parece que você está falando para o vento. Mas não pensa que não é vento, não, que Deus também já se manifestou como vento. Quando o Espírito Santo se manifestou a primeira vez, ele veio como um vento impetuoso. Então você acha que está falando para o vento, o Espírito Santo de Deus está te ouvindo. Alô? Mas depois que você está conversando com Deus, que você sente uma comunhão com Deus, que você sente
Deus interagindo com você, dá vontade de orar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Dá vontade, irmão. Essa noite, irmão, algumas coisas estavam me impedindo de dormir. Nós tivemos esse acidente, Damares está machucada, não estava conseguindo dormir, toda hora que ela virava doía. E eu tentei dormir, ela gemia. Tentei dormir, ela gemia para lá. Falei, tá difícil de dormir. 4 horas da manhã. Eu levantei e fui ler a Bíblia. Vou conversar com Deus um tiquinho. Até cochilei em cima da Bíblia, assim, 4 horas da manhã, lá na cozinha. Lá na copa. Mas fui para lá conversar um tiquinho com Deus. Ler um pouco da palavra. Interagir com Deus. Deus interage com o homem, irmão. Assim como interagiu com Moisés. Vós sois geração eleita. Aquilo que era coletivo, aquilo que o sacerdote fazia, pedindo ali por várias pessoas, Deus individualizou e falou, não, eu vou falar com o homem agora, um por um. Quem quiser conversar comigo, o acesso está aberto. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Você foi comprado, você foi adquirido para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez eu estou te perguntando nessa noite, você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fomos eleitos, fomos chamados, fomos escolhidos e fomos nomeados. Paulo disse, para a igreja de Coríntios, lá em Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Exatamente isso, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí o final do versículo fala assim, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Esse privilégio que foi negado aos anjos do direito de perdão, não abra mão disso. Deus desistiu dos anjos que Ele criou para lançar no inferno, mas Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Você pode estar pensando, será que a Bíblia fala isso? Se você quiser depois acompanhar, eu não tenho tempo de falar isso agora, mas esses que Deus não deu esse privilégio aos anjos, você pode ler lá em 2 Pedro capítulo 2, e versículo 4, lá está escrito exatamente assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no fogo do inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Está lá na Bíblia. Judas também fala sobre isso. Deus não perdoou os anjos, mas Deus desenfeitou a glória dele, mandando o filho dele a essa terra, porque ele não desistiu de mim, não desistiu de você, para pagar um alto preço por nós. Valorize essa salvação, não abra mão dessa salvação, lute por essa salvação.
Nós temos que entender essa revelação no mundo espiritual. Paulo um dia, pregando para a igreja de Coríntios, está lá em Romanos capítulo 12, e Paulo viu que aquela igreja estava uma igreja, sabe, irmão, fraca, cheia de tititi, uma igreja em que o povo não queria se envolver com o reino de Deus, e Paulo então, ele chega na igreja, e ele não falou mansinho não, porque a Bíblia, tem palavra que a Bíblia traz, que mostra a indignação de quem estava falando. E lá em Romanos capítulo 12, Paulo fala exatamente assim. Paulo olha para a igreja e fala assim: rogo-vos, pois, irmão. Isso quer dizer, pelo amor de Deus, irmão, faça o que eu estou falando, irmão. Paulo estava nervoso, e Paulo falou assim: rogo-vos, pois, irmão, que apresenteis a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso interior, para que possais experimentar qualquer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que temos que fazer. Nós somos vaso, e o nosso corpo precisa de ser apresentado diante de Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você pode, como eu falei, cumprir todos os seus propósitos no mundo físico, trabalhar, mas se você não cumprir o propósito para o qual você foi criado, tudo isso é em vão. Vamos procurar, vamos buscar de Deus, vamos orar e falar: Deus, eu quero cumprir esse propósito. Vamos ter a coragem de Moisés, vamos ter a humildade de Moisés para dizer: Deus, eu me apresento como vaso, mas eu quero te fazer também 3 pedidos. Abra a mente para esse propósito, enche-me e não me deixe sozinho, porque sozinho eu vou perder a batalha, mas se o Senhor for comigo, Deus, eu me apresento, pode me usar. Vou fechar, irmão, nós pregamos até amanhã. Fica de pé no seu lugar. Coloca a mão na sua cabeça. E ore assim comigo: Jesus, eu entendi nessa noite a palavra da revelação. Eu entendi que eu sou eleito, que eu preciso praticar o sacerdócio real, que eu preciso exalar o seu perfume, o seu brilho ao mundo. Mas, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu me apresento como vaso, me queima todas as impurezas. Eu abro o meu coração para que o Espírito Santo possa arrancar todo resquício, toda mágoa, tudo que me prejudica, tudo que me afasta da comunhão com o Senhor. Eu me apresento como vaso, mas eu quero te fazer um pedido: vá comigo, usa-me e me protege, porque se o Senhor for comigo, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou manifestar a sua glória, onde eu estiver, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na escola, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Onde o Senhor for comigo, eu irei, porque como vaso, eu me apresento nessa noite. Usa-me, Senhor. Dê uma salva de palmas aos céus e adore ao Senhor.